Então, boa noite a todos. Que Jesus abençoe mais essa reunião de aprendizado, de agradecimento, agradecendo por termos um lar que nos protege desse friozinho leve, que temos um centro espírita para nos ensinar, nos acolher, nos proteger, que temos essa vontade de continuar nas nossas vidas, trocando experiências com nossos familiares, com nossos amigos, aprendendo com os nossos inimigos, pedindo que Jesus ilumine a cada um de nós, em especial as pessoas em cargo de maior responsabilidade, cargos políticos, cargos doutrinários, cargos de empresas, que todos sejam amparados nesse momento de transição planetária que afeta a todos nós, que todos possamos trabalhar para a mudança, por essa transformação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho, segundo o Espiritismo, foi aberto no capítulo. Capítulo 11: amar o próximo como a si mesmo, e a lição é caridade com os criminosos. Muito bem. É uma lição bem importante para a gente ler, refletir, né? Porque a gente sabe sobre isso, né? Já aprendeu muitas vezes, mas no dia a dia, na prática, a gente às vezes tem dificuldade, né, de fazer isso, o que diz a lição. Bom, a gente está continuando a estudar o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, e a gente está no capítulo, acho que 10. Quem vai ser o leitor da noite? O Celso continua? Claro, posso continuar, sem problema nenhum. Então, capítulo 10, o amor não cessa. No dia seguinte, quando nos reunimos sobre a copa de uma velha árvore que esplendia de verdor e a temperatura do amanhecer estava amena, acompanhamos o início dos labores na comunidade espírita. Durante toda a noite, a movimentação fazia-se expressiva, em razão do atendimento de espíritos vinculados ao programa de socorro e de iluminação de consciência da respeitável instituição terrestre. Era também um posto de repouso para grupos espirituais que operavam na cidade e ali possuía os recursos de refazimento, com aparelhagens especiais para comunicação direta com as organizações do mais alto. A partir das 8 horas da manhã, um bom número de servidores espíritas se encontrava nas salas respectivas do atendimento fraterno, dos passes,
dos grupos de estudos, bem como de assistência espiritual a desencarnados na sala de que nos utilizáramos há poucas horas. Tratava-se de uma colmeia de amor sobre todos os pontos de vista considerados. Serviço e orações vibravam no ar. Leituras edificantes eram divulgadas por aparelhos de som. E todos se movimentavam em ambos os planos da vida com objetivos elevados para a edificação do bem sem limite. Utilizando-me de um momento silencioso de reflexões antes de iniciarmos a atividade que nos dizia a respeito, interroguei ao amigo Gracindo, que confraternizava conosco e demonstrava um bom humor contagiante. Fiquei surpreendido, iniciei o diálogo, com o carinho que a médium Malvina recebeu de todos os membros da nossa caravana, mas também dos diretores espirituais da instituição. Vendo-a frágil, agigantou-se durante o fenômeno mediúnico e, apesar das dores que a martirizam, a mediunidade esplendeu em grandeza. Durante as comunicações de que fora instrumento, especialmente apareceu tudo, naquela que envolvia um amigo Ibn. O diretor sorriu generosamente e explicou: Nossa querida irmã foi preparada muito antes da reencarnação para o ministério que vem exercendo com a fidelidade possível. Quando a obra foi planejada, por volta de 1830, em nossa comunidade residencial, ela foi destacada para ser a médium encarregada de todo o planejamento e por um longo tempo da estruturação no plano material. Não é a primeira vez que exerce a mediunidade, sendo que, desta vez, profundamente vinculado ao Evangelho de Jesus, para o serviço da caridade e da construção do reino de Deus nos corações de todos nós. A vivência anterior na mediunidade foi uma espécie de adestramento para experimentar nos dois planos da vida naturalidade, adquirindo resistências para as lutas de edificação. Disciplinada pelos mentores espirituais, foram-lhe traçados os roteiros que deveria percorrer para serem bem executados os programas superiores. Ela própria elegeu a forma feminina, por considerar a mediunidade uma delicada expressão de maternidade temporária e rápida, quando ocorrem os fenômenos de incorporação ou de psicografia, acolhendo os desconhecidos com ternura e mantendo uma alta sensibilidade em razão dos hormônios que tipificam a organização somática da mulher. Desde cedo, no corpo físico, passou a ver e ouvir, assim como a ser instrumento de espíritos, especialmente os obeteiros, embora a proteção dos mentores. A misericórdia divina sempre a protegeu do mal, facultando que tivesse uma infância católica muito acentuada, treinando a mente e o coração na doce mensagem de Jesus e de alguns santos que a fascinavam. Depois de muitos incidentes e quase obsessão, aprendeu a dedicar-se à mediunidade, sendo dócil às orientações dos espíritos. Isso lhe permitiu conviver com alguns médiuns, adquirindo experiências no comportamento, entendendo as ciladas e desafios propostos por adversários do passado e inimigos do bem, que se compraziu em fazê-la sofrer com o objetivo de perturbar-lhe a tarefa e anulá-la nos objetivos para os quais renascera. Silenciou, pois que nesse momento, com alguma dificuldade de caminhar, a servidora de Jesus passou em direção à sua sala de atendimentos. Tá sem som. Então, a gente lembra da reunião passada, né, que a médium deu passividade pro espírito lá do espírito E, de Ibim, né, né, que era líder tal de um grupo tal de judeus que perseguiam Jesus.
ela exerce a mediunidade já faz algum tempo, exerce com seriedade e faz bem o serviço dela, mas ela tem ataques fortes, ela tem dores fortíssimas mas mesmo assim ela continua firme na mediunidade. A gente sabe que a mediunidade, ela é programada antes da encarnação. Então, a gente, quando vem médium, a gente se propõe a ser médium. E a gente se prepara para o tipo de mediunidade que a gente vai ter. Então, no caso dela, ela se preparou para isso. Na vida anterior, ela também foi médium, mas ainda um médium ainda se preparando, conhecendo a mediunidade, conhecendo essa sensibilidade e havendo uma preparação. A gente sabe que todos nós, no planeta Terra, passamos por desafios. Cada um de nós tem uma cruz para carregar. Mas sabe que essa cruz que cada um de nós carrega, ela não é maior que as nossas forças. Então, se a gente está caindo, se desabando com a cruz, alguma coisa está errada, né? Então, a gente tem a nossa cruz para carregar e a gente é suficientemente forte para carregar aquela cruz. Não é programado um sofrimento maior do que as nossas forças. Então, por exemplo, a médium, na encarnação passada, teve uma experiência mediúnica e foi se desenvolvendo, se aprimorando e se melhorando moralmente. Nessa vida, provavelmente, ela teve desafios para enfrentar maiores, porque ela estava mais preparada para enfrentar esses desafios. Então, às vezes, a gente vem e tem que falar: eu consigo fazer isso, eu consigo superar isso. É só eu trabalhar e seguir em frente. Então, os bons espíritos, Jesus, Deus, a gente tem que resgatar. A gente fez um monte de besteira no passado. A gente tem que reparar e resgatar várias coisas. Mas a gente não é imposto para a gente para resgate e reparo, tudo de uma vez. Porque a gente não é capaz de suportar de uma vez. Então a gente vai, ó, me manda um pouquinho, me manda mais. E vai pagando a prestação, até a gente aprender. Então, mas eu não pedi isso. Não, a gente pediu. A gente pediu isso e muito mais para fazer as coisas, né? Então, no caso dela, ela se preparou, ela tem ajuda, e quanto mais ela se dedica para os outros, maior é o amparo dela. Então, o Filomeno estava admirado com toda a proteção, mas porque ela tem se dedicado à mediunidade de maneira séria. Passa por problemas, passa por dores, passa por perseguições, mas continua firme na proposta do trabalho mediúnico. Por isso que ela tem esse amparo. E a gente também tem o nosso amparo proporcional ao que a gente se dedica para os outros, a gente faz pelos outros. Eu queria lembrar aqui uma, uma entrevista que foi feita com a Marlene Nobre, né? Porque a Marlene Nobre, ela gostava muito de, nas lives dela, nos programas dela, falar das passagens do André Luiz, né? E ela, como médica, né? Ela achava, assim, muito interessante que o André Luiz foi treinando de tal forma que quando ele chegava perto de uma pessoa doente, obsedada ou tal, né, o instrutor sempre falou, olha, né? Firma o pensamento aí que você vê se você enxerga, né? E ele enxergava, né? Ele aprofundava, e muitas vezes ele vinha, se a pessoa estava encarnada, ele via, inclusive, né? O sangue passando lá pelos diversos órgãos, né? Se tinha alguma bactéria, se tinha, bom, enfim, se tinha alguma parte espiritual, assim, mais profunda, né? Em vários livros acontece
isso aí. Então ela disse assim, o André Luiz, provavelmente quando ele encarnar novamente, não sei se ele já está encarnado ou não, né? Mas ele vai vir com uma mediunidade desse tipo aí. Aí, eu marquei, eu falei, puxa vida, né? Ele então teve uma preparação longa, porque eu não sei quantos anos até ele ficou lá no plano espiritual para reencarnar, e nem sei se está reencarnado, porque não tem notícia disso. Mas aqui mesmo, aqui na região, né, tem uma menina que está estudando medicina, né, é que ela começou a frequentar conosco, o pai dela frequenta conosco, mas ela faz medicina, ela não tem condição de frequentar aqui as reuniões, né? E ela tem uma mediunidade desse tipo também, né? Ela não só vê espíritos, mas como ela enxerga dentro do corpo humano da pessoa. Então eu fico pensando assim, isso que foi conversado agora, né? Essa tipo de mediunidade, inclusive ela pediu para ver se podia reduzir um pouquinho, porque ela ficava meio assustada com essas coisas, né? E realmente o espírito veio aí uma vez aí, não, tá bom, a gente vai amenizar, mas tem certa época que você vai voltar a isso aí, né? Porque faz parte da sua missão. Mas ela teve uma preparação, mas não é possível que ela veio agora e só agora que detonou esse negócio nela. Então, eu acho que na espiritualidade ela já foi bem preparada, acho que por muito tempo, para vir aqui. E o André Luiz é a mesma coisa, né? E a mesma coisa aí da Malvina. Eu acredito que mais ou menos a preparação dela veio de longo tempo, né? Não foi assim de imediato, não, né? Outra coisa que eu queria comentar é que o título é assim, né? O amor não cessa, não é isso? Não é isso o capítulo 10? O amor não cessa. Aí eu lembrei também daquela passagem do João. Ele disse assim: é, Deus é amor. E o Raul, quando ele fez uma palestra sobre essa questão de Deus, ele falou dessa passagem, né? Ele comentou assim: Deus não é uma pessoa que ama. Deus é o amor. Ele é fonte contínua, sem parar, sem cessar, né? Ele está sempre produzindo, sempre dando. Quer dizer, nós aqui não conseguimos ainda captar esses recursos desse amor, porque a gente é por causa das nossas imperfeições, como o Lourenço estava comentando aí, né? Mas o amor está sempre sendo produzido por Deus, né? O amor não cessa, essa fonte não é inesgotável, porque ela vem de Deus. E é para a gente imaginar que ele é uma fonte, está sempre produzindo. Então, muitas vezes a gente só não se conecta com ela porque a gente tem as nossas limitações. Mas a gente precisa vencer as limitações. E para vencer as limitações, a gente tem que passar pelas experiências mesmo, não tem jeito, né? É como você falar assim, olha, se chegou uma pessoa que nunca viu uma laranja e nunca chupou uma laranja, e fala, olha a laranja aqui, ó, essa aqui é uma laranja, e mostra para ela assim, né? Dentro dela tem um suco muito gostoso e docinho. Então, se você falar isso para ela, você acha que ela vai saber o que que é uma laranja e qual que é o suco? Para ela saber mesmo de fato, ela precisa experimentar. Só depois que ela experimentar, que ela vai saber realmente o que é o doce, o que é uma laranja. Ela passou pela experiência. Então, nós também. Não adianta só ter conhecimento mesmo da doutrina espírita, nós precisamos muitas vezes experimentar. A gente vai ter que passar pela experiência para arquivar, para aprender mesmo, saber o sabor das coisas, porque senão a gente não evolui, né? E não acrescenta em nós. E isso eu acho que fica arquivado no nosso consciente de fato, de direito, que a gente vai então construindo a nossa consciência mais ampla cada vez mais com as experiências, né? Fechei. O benfeitor sorriu compassivo e continuou com gentileza. A faculdade mediúnica é um tesouro que os ladrões espirituais desejam roubar.
de modo que fique ao abandono e se torne instrumento de desequilíbrio humano e social. Por outro lado, nunca lhe faltaram amigos de ambas as esferas, auxiliando-a a defender-se e a perseverar com ânimo e alegria de servir. Quando os médios sinceros compreendem o significado da mediunidade como ponte entre os dois lados da existência, muito mais fácil ser-lhes-á o trânsito, porque a sua movimentação estará sempre assegurada pelos valores da sua vida moral e dos seus exemplos de abnegação e de caridade. Podemos asseverar que os seus guias espirituais investiram 120 anos para estar a seu lado até o momento de concluindo o ministério, tá vendo? 120. Muitos companheiros do movimento espírita ainda não compreenderam qual é a função da mediunidade e o calvário que está reservado aos seus servidores, em razão do seu passado moral. E depois pela elevada razão de servirem de pontes aos benfeitores da humanidade no seu programa de amor e paz entre os seres humanos. No começo dos fenômenos organizados, os médiuns eram acusados de enfermos mentais, charlatães e narcisistas, com algumas razões, entre outras o desconhecimento da doutrina espírita, que possui as recomendações saudáveis para o seu exercício correto. Mais tarde, em face do respeito com que viveram muitos servidores da mediunidade com Jesus, foram e continuam sendo combatidos pelos companheiros inspirados pelos inimigos da causa do Senhor e por sentimentos inferiores outros, comuns a todos nós. Mas aqueles que perseverarem até o fim, como ensinou o Mestre, terá conseguido o êxito. Nesses dias, a necessidade da vivência mediúnica à luz da sublime do Espiritismo é urgente, mas as distrações e licenças morais têm sido portas abertas à direção do abismo, da indisciplina e do fracasso. Confiamos, porém, em Jesus e naqueles que o amam com dedicação e compreendem o compromisso firmado, dedicando-se-lhe em caráter de doação sincera. Havendo-se calado, eu tive ensejo de perguntar-lhe: vejo-a enferma e cansada. Não seria justo que se poupasse um pouco? Sim, respondia Fábio. Porém, o mérito se adquire através do esforço que se evita em vida para cumprir os seus deveres, mesmo que com os joelhos desconjuntados, como afirmou o apóstolo dos gentios. Né? Olha com mais cuidado, solicitou. Pude perceber que os movimentos que lhe causavam dores físicas, ela recebia o prana da natureza, que lhe era aplicado por generoso amigo espiritual que a acompanhava aos outros deveres. As lágrimas vieram-me aos olhos. Em nossa esfera, várias vezes escutei referências carinhosas à nobre irmã. Comentários esses de gratidão e afeto de beneficiários do seu amor. Era-me uma bênção encontrar e conviver com uma verdadeira cristã, à semelhança daqueles seguidores fiéis de Jesus desde a primeira hora. Naquele corpo frágil, que se dobrava ao peso das provações vencidas, estava uma heroína que parecia não se ajustar aos padrões de beleza para a performance dos tipos atuais, que chamam a atenção pela aparência e comovem pela maneira de comportar-se nos padrões de modernidade. O amigo acrescentou, encerrando o tema: ela está assinalada pelos odientos inimigos do Senhor para sofrer perseguições cruéis até a hora final. Ela tem conhecimento, mas não parece preocupada. Algo que a embaraça é a fama, essa grande inimiga da humildade, porquanto conhecida pela fidelidade mediúnica, é consultada para banalidades, elogiada de maneira desagradável, quando preferiria ser ignorada, porém fiel ao compromisso assumido na espiritualidade. Chegando ao hospital, tivemos atenção voltada para a enfermeira de quando chegamos, a qual atendeu uma paciente que estava sendo maltratada e logrou resolver-lhe a problemática, não apenas auxiliando, como também encaminhando para o de que necessitava. A beneficiária,
Então, toda essa passagem aí que ela estava falando, né, de toda essa preparação de 120 anos para exercer o trabalho dela, me lembrou, né, nas obras de André Luiz, quando André Luiz convivia um tempo com um trabalhador em nosso lar, um trabalhador naquelas zonas que ficam no meio do umbral ou em outros lugares. E ele conhecia esses trabalhadores que já estavam trabalhando há 50, 100 anos. E ele admirava todo o trabalho desse espírito lá nessas colônias espirituais. E de repente esse espírito falava: Agora eu vou ter que reencarnar. O quê? Você vai reencarnar? Por quê? Porque eu preciso reparar o que eu fiz no passado. Então, ele estava trabalhando, se dedicando, essa pessoa se trabalhando, se dedicando para os outros, e para o André Luiz, era uma pessoa muito boa, que na visão do André Luiz, não precisava voltar a reencarnar nesse mundo de provas e expiações. Mas ele falou: não, eu estou aqui me preparando, conseguindo forças, energias, coragem para enfrentar as provas que eu tenho para enfrentar. Então, às vezes, a gente demora mais tempo no mundo espiritual e vai se preparando, se encorajando e se dedicando para que, quando voltar, a gente passar por provas e vencer essas provas. Então, André Luiz teve convívio, né? E ele relata várias pessoas nessa situação, que ele convive, 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 a pessoa está trabalhando muito bem, se dedicando muito bem, e não, agora eu vou encarnar porque eu preciso fazer a minha tarefa. Então, é uma coisa que lembrou dessa Malvina, como vários companheiros lá do André Luiz. A beneficiária ficara-lhe infinitamente reconhecida e logo que melhorou a saúde, buscou-a a fim de agradecer-lhe o que a felicitou e constrangeu ao mesmo tempo, porque nada fizera além do dever que lhe cabia. Vive-se uma hora na qual a sociedade surpreende-se com a gentileza, a bondade, a demonstração de reconhecimento. De tal forma, o indivíduo humano tem se brutalizado que aquilo que é normal, digno de ser vivenciado, causa espanto e mesmo surpresa. Acostumou-se tanto aos maus tratos que o dever parece uma grande virtude em desaparecimento. A paciente era um espírito nobre, em prova redentora, como muitos outros surpreendidos pela pandemia. Esse inestimável recurso de que a divindade se utiliza a fim de chamar a atenção das criaturas humanas em sua pequenez ante a grandeza da criação, tem sido um instrumento de reequilíbrio para facilitar o entendimento das leis soberanas, trabalhando em benefício da evolução do ser. A transitoriedade do corpo tem que ceder ante a fatalidade mortal, por cujo mecanismo se atinge o ápice da plenitude. O desprezo dos valores éticos morais em benefício da corrupção interior, através dos vícios e mecanismos dos duvidosos prazeres, engendrou a proliferação do vírus, que geram as enfermidades diante das quais se dobram as mais perversas convicções incapazes de eliminá-los. Nas mentes viciosas e carregadas de culpa encontram-se as energias mantenedoras dos elementos vitais que destroem ou transformam as construções orgânicas. O amor, sem dúvida, é o melhor instrumento para facilitar a autodescoberta, o encontro com si mesmo,
ajudar na aventura grandiosa de conquistar o infinito e planificar-se. Quando recusado, existe a opção B, por eleição do próprio indivíduo, que é o sofrimento purificador, ante cujo impacto nada ele pode senão submeter-se para despertar para a realidade um pouco mais adiante. A senhora Francisca, a humilde beneficiária da gentileza feita pela funcionária da saúde pública, é um espírito nobre revestido da indumentária da pobreza, a fim de melhor servir a humanidade. Faz parte desse grupo de heróis anônimos sobre os quais se fincam os alicerces da legítima fraternidade sem as aparências mundanas habituais. Muito sensível às influências espirituais, tornara-se uma benfeitora singela do bairro em que reside, procedendo às curas mediúnicas sem que tivesse noção consciente dos fenômenos que operava. Agora, sobre a ação da Covid-19, pôde detê-lo em razão de haver sido atendida aos primeiros sintomas, logrando a felicidade de ter recebido a medicação muito discutida quanto aos seus efeitos, mas por questões políticas infelizes do que constatadas cientificamente. Muitas vidas seriam salvas da pandemia se os interesses de muitos indivíduos, desde os laboratórios de pesquisas científicas até as receitas médicas, não sofressem o abuso dos jogos demoníacos das paixões de serviço. Essa é uma batalha oculta dos efeitos danosos da sociedade, inclusive pelo desinteresse pelas vidas serem salvas ou não, em razão do dinheiro fácil, dos lucros exorbitantes e criminosos. A pandemia da Covid-19 no Brasil e em muitos outros países tem sido vítima da obstinada campanha da exploração das massas e até mesmo de alguns ditos benfeitores que são proprietários dos laboratórios de pesquisa e produção de vacinas e de medicamentos curativos. Nesse sentido, o ser humano, com as suas nobres exceções, é vítima desditosa do poder a que aspiram e no qual estertoram e desencarnam, vitimadas por essa fatalidade para a qual não há exceção. Vendo a simplória senhora agradecendo a sua benfeitora, quebrando as recomendações de manutenção da máscara e do isolamento, acompanhada de diversos espíritos amigos e gentis, acerquei-me de um deles que me parecia muito vinculado ao coração da enferma e perguntei-lhe o porquê de ela sair do leito modesto e correr o risco de ser instrumento da contaminação e mesmo piora do seu quadro. Ele respondeu-me gentilmente: embora a aparente melhora que se lhe observa, ela é cardíaca e ignora. Deverá desencarnar em poucos dias, sendo vítima de agravamento do seu estado de um para outro momento, por complicação do órgão com problema. Ela percebeu que algo vai acontecer-lhe e veio despedir-se sem o dizer da moça bondosa. Nesse momento, com o problema afetivo muito grave, ao lado da desencarnação do pai e do irmão, o que a vem desequilibrando emocionalmente. O seu sentimento de gratidão expresso nesse contato tem objetivos futuros após a sua desencarnação. Auxiliar a enfermeira na prática da caridade, tendo-a como inspiradora. Tudo está ocorrendo de maneira inconsciente, mas que nos é do conhecimento e a inspiramos na decisão. O seu gesto terá um grande efeito na moça que, uma ou outra vez, tem pensado em suicídio, pela solidão que experimenta, vítima também da perseguição de cruéis adversários do passado, alguns dos quais foram atendidos recentemente. Ela ficará tão impregnada desse amor singelo que nos facilitará ajudá-la e preparar-lhe campo para as ações futuras. Sorrindo, ele concluiu: nada se perde nesse mundo de meu Deus, conforme uma forma popular de expressar a sabedoria do Pai. Observei que a jovem conversava animadamente com a paciente, mantendo uma regular distância e agradecendo com emoção
maior do que de fato impunha. Era compreensível porque, naquele momento, ela encontrava alguém que a valorizava, superando o impacto do abandono de que fora vítima pelo afeto de que se vinculava. Aproximei-me numa tentativa e interesse de aprendizagem e ouvi a enfermeira dizer-lhe: a senhora não sabe do significado da sua visita neste momento de exaustão e dor. A visitante respondeu-lhe calmamente: eu sinto que vou morrer, mas do céu eu virei cuidar da senhora, tenho certeza. A jovem tentou dissuadi-la com palavras amigas e despediu-se bastante comovida. No diálogo rápido, observei como o espírito com quem eu falava inspirava a paciente com ternura paternal. Por sua vez, notei que o seu genitor, que houvera desencarnado fazia poucas semanas, encontrava-se enleado dos fluidos de perturbação, pedindo socorro à filha que, não sabendo do que se tratava, experimentava uma significativa angústia. Atribuía a esse estado de drama pessoal que a martirizava. Em realidade, eram várias condições conjuntas que se somavam, afligindo-a e roubando-lhe as forças. Quando a senhora Francisca saiu, a jovem buscou a sombra de velha mangueira no jardim, necessitando de ar puro da natureza, e sentou-se no banco de marmorite que a circundava. Recordou-se do genitor, dos seus momentos finais, e começou a orar, rogando a proteção divina. O nosso Cláudio, que comigo acompanhava a cena, acercou-se carinhosamente e pôs-se a aplicar-lhe passes longitudinais, culminando por retirar o pai em perturbação. E solicitou a dois auxiliares que estavam em nosso grupo que o conduzissem ao lugar de recolhimento. A prece é sempre um recurso precioso. Transcendência, proporcionando aos bons espíritos ajudá-lo e afastando os maus, que sempre são beneficiados pelas vibrações que emanam da prece. Tudo é vinculação do amor nas suas múltiplas manifestações. Bom, a gente enfrenta dificuldades, né? Cada um de nós, dificuldades diferentes. E a gente é ajudado de todos os lados. A gente é ajudado diretamente pelos espíritos. A gente é ajudado por outras pessoas encarnadas, como no caso dessa moça, está sendo auxiliada por uma paciente que está dizendo palavras de agradecimento e que está ajudando a enfermeira a fugir esse pensamento de suicídio, a ficar mais feliz. A gente lembra de reuniões passadas que essa enfermeira perdeu os pais, né? Perdeu o pai nesse Covid. E o pai ainda estava perturbado e se aproximando da filha pedindo ajuda. Então, quando a gente perde uma pessoa, a gente tem que orar por essa pessoa, pedir que essa pessoa seja auxiliada, seja encaminhada, que os bons espíritos a encaminhem, que ela seja ajudada. Nunca chamar a pessoa para o nosso lado. Então, ele está dizendo que a prece é uma coisa muito boa, que ajuda em todos os momentos. Nesse caso, ela estava orando e essa oração facilitou o trabalho do mundo espiritual, para pegar o pai e conduzi-lo para
para onde ele pode ser auxiliado, para ser tratado. E a vibração dessa moça, dessa enfermeira, foi ajudada pela paciente, que foi lá agradecer e mudou a aura da pessoa. A pessoa está desanimada. E uma palavra amiga, né, pode mudar a pessoa. Então a gente tem que também saber tratar as pessoas com respeito, com carinho, e procurar perceber que a pessoa não está bem e tentar ajudar a levantar o ânimo da pessoa, a sustentar, a superar as dificuldades. Então a gente tem que ficar sempre atento, né? Em casa, no trabalho, no centro, para a gente procurar auxiliar as pessoas, né? De a ter bom ânimo, ter fé, ter coragem. E quando a gente não está bem, também pedir ajuda para as pessoas, né? A gente não está bem o tempo todo, a gente também sofre nessas oscilações. Então, a gente estando bem, auxilia os outros. Não estando bem, pede ajuda. Então, isso faz parte da nossa evolução aqui nesse planeta. Hum. Capítulo 11. Os justiceiros. Durante todo o tempo, nosso grupo esteve em atividade no hospital, inclusive inspirando os terapeutas e auxiliando-os no esforço gigantesco de atender os pacientes que estavam chegando em número expressivo. Alguns eram reencaminhados ao lar, a fim de aguardar o pronunciamento mais significativo da doença, devendo retornar dentro de alguns dias, mas outros necessitavam de atendimento urgente. Enquanto se discutia quais os medicamentos de urgência para aplicar, um terrível combate entre políticos infelizes, indiferentes ao sofrimento do próximo, os médicos tinham ordens perturbadoras dos diretores dos nosocômios, que ora atendiam às exigências de uma como de outra autoridade diferente. Enquanto isso, uns pacientes pioravam e outros morriam. O desespero atingia as massas, e as vibrações que invadiam o hospital eram de muito baixo nível, fazendo parte da raiva, do medo, a insegurança e paixões desoladoras. Cumpria-nos inspirar os médicos na aplicação daquele remédio que estava dando melhores resultados, mesmo que pudesse apresentar depois algum efeito colateral. A verdade é que alguns medicamentos, embora não sejam os ideais, mesmo porque ainda não se pode produzir uma vacina preventiva, que é a melhor solução, restabelecem os pacientes com mais rapidez. Se tomados aos primeiros sintomas, impedem o prosseguimento da virose, o que constitui uma verdadeira bênção. Cada momento aplicado no cumprimento dos deveres retos constitui valiosa aquisição para o processo de crescimento interior. Dessa forma, em atividades contínuas, com dias mais turbulentos e outros nem tanto, passamos o primeiro mês em nosso labor realizando as sessões mediúnicas para atendimento dos dramas obsessivos mais perturbadores, como também das agressões de baixo nível à nobre instituição que nos albergava. Acompanhávamos preocupados o desenrolar dos acontecimentos. Enquanto baixavam os índices de contaminação em diversos países europeus, no Brasil a virose perversa encontrava campo aberto mais amplo para o seu mistério. Em reuniões sucessivas, o nosso irmão Spinelli apresentava os melhores caminhos para o nosso trabalho, e não descurávamos de manter contato com outros grupos espalhados pela nacionalidade brasileira, como também realizávamos reuniões de discussão de resultados a fim de alternarmos comportamentos e tomarmos atitudes compatíveis. Aprendíamos a cada dia como atender condutas tão diferentes numa sociedade, né, em desenvolvimento.
cujos valores éticos são sempre postos de lado em face dos interesses inferiores que predominam. As comunicações virtuais ofereceram uma grande contribuição para a propaganda das informações que necessitavam alcançar as massas. Mesmo aí, o mau uso que se passou a fazer desse notável instrumento de comunicação facultou prejuízos inestimáveis, levando ao pavor as pessoas desequipadas de discernimento, a outras fracas na fé religiosa e na humanidade, havendo campeonatos de fake news, notícias falsas, em que se destacam a difamação, a tragédia, as informações mais astuciosas e as denúncias que desarvoram os internautas. Quando passar a imensa tempestade, teremos problemas muito graves no comportamento dos sobreviventes, com preferência em torno da autenticidade das informações e da dignidade humana. Transtornos emocionais e obsessivos, resultantes destes dias de isolamento social para aqueles que não estão acostumados com a vivência do lar e sempre optaram por festas, balbúrdias e ações constrangedoras, contribuindo para sofrimentos espirituais muito graves. Nosso compromisso com o dever também incluía os cuidados de natureza preventiva em relação ao período vindouro. Embora ainda demore um pouco de estabelecer-se, criando bases de segurança conforme o Espiritismo para servir de apoio à construção da nova ordem social. O emérito Allan Kardec, fazendo uma análise quanto aos diversos períodos do Espiritismo, elucidou que o sexto e último seria o da renovação social. Exatamente este a que nós estamos referindo. No período de agravamento da doença e dos comportamentos, muitas pessoas surgiram desejosas de ajudar, mas sem preparo cultural e doutrinário. Nossos arraiais utilizaram da internet para apresentar consolo e diretriz, notícias do mundo espiritual em mensagens destituídas de legitimidade, com o maior objetivo de aparecerem, de chamarem atenção para o ego, do que auxiliarem no esclarecimento e socorro das necessidades. Quaisquer notícias e oportunidade sempre oferece espaço para os aventureiros que anelam pela promoção de si mesmos, sem nenhum compromisso com o Evangelho, formando grupos de desinformados e de inspirados pelas trevas, numa competitividade de alguns contra os outros verdadeiramente lamentável. É compreensível que isso aconteça, mas é muito preocupante constatarmos que nem mesmo o sofrimento nesses momentos desperta a sensatez, o respeito à conduta severa e ideal. Os interesses mesquinhos suplantam no indivíduo imaturo e o atiram às lutas doentias do exibicionismo e à competitividade. O espírita verdadeiro é discreto nas suas atividades, sempre vigilante com as suas más inclinações. Faz questão de ser simples e gentil, poupando-se aos comentários religiosos e nem sempre edificantes. Tal ocorrência, no entanto, somente é possível quando se tem convicção da imortalidade da alma e do destino que cada qual está construindo para amanhã. Especialmente os médiums devem precatar-se de revelações de pavor, porém sempre contribuindo em benefício da esperança e da paz, de modo a estimular todos a um comportamento digno, mesmo diante de situações muito embaraçosas. A fé verdadeira sempre está presente em todos os momentos no crente, orientando-o na direção do bem e da fraternidade que deve viger em todos os relacionamentos. A atual pandemia tem isso. É uma grande instrutora das massas, mesmo quando propiciadores inomináveis. Mas se trata de precioso recurso da vida a fim de demonstrar a transitoriedade do corpo e a perenidade do ser.
mantendo em pauta os compromissos que nos diziam respeito, não deixamos de atender o abençoado programa da desobsessão dos indivíduos, especialmente daqueles que se dedicam ao bem e atraem a animosidade dos espíritos impiedosos e perversos que se comprazem em afligir e degradar. Observávamos na instituição onde nos hospedávamos o esforço contínuo dos benfeitores espirituais, dirigindo a imensa clientela que acolhia, mas principalmente aos responsáveis encarnados pelas bem dirigidas atividades do seu programa doutrinário, fiel às diretrizes da codificação. Observamos, por exemplo, que o presidente, verdadeiro homem de bem, era perseguido com inclemência por um grupo de espíritos que se denominavam como justiceiros. Eram muitos. Então, a pandemia, ela veio ensinar para a gente, lembrar, lembrar a todos nós que aqui é só uma passagem. Nós somos eternos e esse corpo é muito frágil. Um vírus minúsculo pode desencarnar qualquer um de nós, pobre ou rico, poderoso ou humilde. Então, esse pequeno vírus pode afetar a todo mundo. Isso devia fazer a gente refletir, refletir na parte espiritual, na parte moral, mas uma parte da população refletia sobre isso e outra parte da população tentava se aproveitar da desgraça alheia, infelizmente. Então, pessoas queriam ficar famosa, ficar rica, tentando se aproveitar do, dos problemas. E falar uma coisa que eu acabei esquecendo. É, Então, por exemplo, né, as notícias. A gente passou por uma fase que falava: morreram hoje por Covid, tantas pessoas. Aí no dia seguinte, morreu mais, morreu mais, morreu mais, morreu mais. Ficou um monte de notícias que eu não tenho certeza que todo mundo que estava naquele grupo que estava lá na estatística da Covid, realmente morreu pela Covid. Dá uma impressão que todo mundo que morreu naquela época era Covid. Não tinha infarte, não tinha atropelamento, né? Não tinha mais nada, só tinha morte por Covid. Estava grave, a gente tinha que fazer essa reflexão, tinha que fazer essa separação, né? Mas às vezes, o problema era até maior, até menor do que. Mas não sei, isso não dá para saber. Uma coisa que eu sei é a seguinte: a gente acabou ficando, né, isolado. Então, as crianças, por exemplo, não estavam indo para a escola. E muitas mães desesperadas. Meu Deus, o que que eu faço com meus filhos? Não aguento mais eles. A senhora está dizendo que não. Mas as minhas cunhadas professoras viviam recebendo ligação via Zap, dizendo que vamos ter aula, eu não aguento mais os meus filhos em casa, eu não suporto mais os meus filhos em casa. Porque vai assim, ó, lá, manda para a escola, cuida vocês, porque eu não sei educar, os filhos educam vocês. Então, o Covid
teve que haver mudanças, né, no comportamento e a gente, né, conviver com as pessoas. Então, tem pessoas que trabalhavam durante a semana e final de semana ia só para balada, não sei o quê, e não convivia com os outros familiares. E que na pandemia teve que se evitar um pouco as saídas e tiveram que ficar em casa e aumentar esse convívio, né? E aprender a conviver com as pessoas. Então, houve várias mudanças no comportamento das pessoas, até de se conhecer a pessoa que mora dentro de casa. Não é? Estou falando besteira? Então, ele está dizendo que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso aprendizado. Então, a gente tem que ver tudo isso e aprender com tudo que a gente passa. Foi uma transformação grande. Algumas pessoas aprenderam com essa pandemia, outras pessoas desencarnaram, outras pessoas passaram e não aprenderam nada. Mas cada um teve as suas experiências aí durante essa pandemia. E aí tá falando, né, que acabou, né, falando que muitas vezes, né, a gente já leu, por exemplo, aconteceu na Casa Espírita, que pessoas dentro do movimento espírita e pessoas que trabalham dentro do movimento, aqui no caso é o presidente, eles acabam sendo perseguidos por um grupo que se denominava justiceiros. Isso é uma coisa que acontece e a gente tem que ficar preparado, orando, para ter toda a proteção, né? E seguir em frente, mesmo com algumas dificuldades que acontecem na nossa vida. Da impressão que assim, fala assim, pelo jeito são todo mundo perseguido. Ó, rapaz, eu não quero ser presidente de grupo espírita, não. Ah, também não quero ser médio, não, porque eu tô perseguido. Também não quero ser enfermeiro, porque enfermeiro também está perseguido. Rapaz, não tem jeito, não. Você vai estar sempre perseguido. Alguém vai atrás da gente, não tem jeito. Eram muitos aqueles que se humilhavam no grupo e se diziam injustiçados pela divindade. Através dos tempos, reuniram-se em uma comunidade de nível inferior, estruturando-se com os elementos de que podiam dispor, a fim de colimarem os objetivos que acalentavam nos sentimentos desvairados. Imitando o inferno tradicional, elegeram umas furnas próximas a uma região pantanosa, que eliminava miasmas doentios, portadores de elementos tóxicos da matéria em decomposição e de muitos elementos deletérios, baseando-se nas velhas informações religiosas do passado. Ali construíram recintos dedicados às punições, prisões terríveis, instrumentos punitivos, ambiente apavorante, e elegeram os mais perversos entre eles para formarem o Tribunal de Justiça. Não lhes faltou a ideia infeliz de também organizar um tipo de polícia e, à semelhança do que se realiza no planeta, elaboraram técnicas de perseguição contínua em programas muito bem elaborados, com todos os detalhes que facilitam os constrangimentos e domínios sobre aqueles que têm o dissabor de serem eleitos para a sua alça de mira. Quando as suas vítimas, resistentes pela oração e pela conduta, seguidas e vigiadas com grosseria e continuidade, dispuseram-se a interagir com elementos psicológicos e técnicos contra elas dirigidos, tornando-se uma organização maléfica de efeitos danosos contra a sociedade por um todo e os espíritas especialmente.
A questão contra os espiritistas fundamen- fundamentava-se normalmente num sentimento de ódio espontâneo, porque nesses viam inimigos, isto é, pessoas que, dedicadas ao Mestre de Nazaré e à ética do amor, da verdade e do bem, arrastavam muitos daqueles contra os quais eram hostis. Investiam, portanto, com rancor e violência, atacando seus calcanhares de Aquiles, o ponto vulnerável que existe em todos nós, perseguindo-os com inclemência. As divinas leis permitiam tal injunção porque os obreiros do Senhor são ainda espíritos em processo de expiação, de purificação de muitos agravos ao equilíbrio cósmico, que devem reajustar. Por sua vez, permaneciam amparados na medida em que se permitiam agir com elevação cristã ou não se deixavam induzir pelos antigos vícios, nos quais eram estimulados, ou pelas chagas morais resultantes do seu comportamento atual. Muitos indivíduos possuem sentimentos nobres e desejam reabilitar-se, mas, por indisciplina e comodidade, não lutam com o mesmo empenho para superar as tendências primitivas e tombam nas armadilhas bem elaboradas desses estranhos personagens que se atribuem o direito do mal para a vitória e comando das vidas terrestres, uma das suas utopias, filha do orgulho e do horror. Nesse momento de aflições variadas, eles próprios, os justiceiros, denominaram o período como sendo de libertação, atacando com ferocidade os a quem chamavam adversários, muitos dos quais têm caído nas várias ciladas em que foram atirados, vitimizando-se por descuidos morais e espirituais. Por outro lado, merece reflitamos que todos procedemos de um pretérito nebuloso, em que a opção do erro foi a nossa constante, diante das incomparáveis bênçãos a que todos chegaram no transcurso do tempo. Numeroso expressivo, número expressivo que hoje está tentando o refazimento nas hostes do amor e da verdade, trazemos as chagas não cicatrizadas dos gravames que nos permitimos, mesmo quando advertidos e comprometidos em reencarnações formosas que não soubemos aproveitar. Essa marcha no caráter abre campo vibratório para sintonizar com esses elementos maldosos que, sem dar-se conta, são transformados em instrumentos das leis de justiça, que fingem reconhecer. Igualmente, estamos no momento anunciado para a mudança do planeta para a ordem superior e nos encontramos informados muito bem desse período de transição para o mundo melhor. Enquanto nos renovamos e contribuímos para a mudança da psicosfera da amada Terra, nossa multimilionária e genitora, teremos que melhorar vibratoriamente ou, alucinados e sem a decisão de avançar, sermos exilados para outro domicílio em nosso sistema solar, conforme já vem ocorrendo. Criminosos cruéis, liberados de regiões infelizes para desfrutarem de sua última oportunidade, estão renascendo desde alguns anos e infectando mais o mundo, tendo a dita de poder escolher o melhor comportamento, o que equivale a dizer o seu futuro espiritual. Quando vemos a hediondez, o cinismo, os crimes disfarçados que os indivíduos vêm praticando, especialmente nesse momento de luzes e sombras, não temos dúvida de que uma terrível geração de entidades infelizes, quase demoníacas, encontra-se no cenário do planeta reencarnado, que ainda prefere a manutenção dos desaires e crimes hórridos em que se comprazem. Leis absurdas elaboram, a fim de tornarem legítimos os tremendos e inomináveis crimes da destruição da família, de corrupção da juventude, de desrespeito à ética e a qualquer procedimento digno em favor da leviandade e do mentiroso prazer sensual e degenerativo, levando a um retrocesso de conduta que já foi vencido pela evolução moral. É lamentável ver seu vazio existencial
a falta de interesse das questões nobres da existência e a preferência pelas drogas, pelo sexo desalinhado, pela miséria e vitimismo, assim como a desconsideração por si mesmo através de esportes suicidas, mas exaltadores da loucura egóica, ao lado das perversões e dos seus efeitos nos transtornos emocionais e doenças psiquiátricas que se permitem. Retornados de regiões muito primitivas e sem qualquer princípio de equilíbrio e de ordem, estabelecem as mesmas regiões nos imundos recintos que vão habitar por espontânea vontade, agredindo-se e afligindo a sociedade com o seu estado de carência e de decomposição pessoal. Verdadeiros fantasmas deambulam pelas ruas, saindo dos monturos em busca de mais uma dose, enquanto outros estão em funções administrativas e são extravagantes, irresponsáveis, geradores de situações às quais os primeiros se atiram sem pensar. Antigos soberanos e senhores poderosos na maldade e nas dissipações devassos que degradaram nações e povoados, multidões e vassalos, soldadescas desarvoradas que incendiaram aldeias ou escravizaram outros povos para se manterem na luxúria e na crueldade, voltam a administrar sob os mesmos estilos, inspirados por estes inditosos comparsas que estão no além, na condição de justiceiros. A paisagem mental de todos eles, os na miséria econômica e os outros na moral, é densa e chocante, em face do número de vampiros que os assessoram ovoides e outros indefiníveis demônios que a imaginação desequilibrada pode mentalizar e construir de maneira fluídica. A limpeza espiritual, portanto, está sendo feita já desde algum tempo. Agora, no seu apogeu, sob o amparo da pandemia e de outras convulsões físicas do planeta em ordenamento das suas camadas e equilíbrio do seu eixo. Logo depois, porém, o sol do amor voltará a brilhar, a ordem substituirá o desalinho, o bem que sempre existe sobrepujará qualquer tipo de maldade e o ser humano, no seu habitat querido e feliz, cantará ossanas e loas ao Senhor de nossas vidas. Cabe-nos, pois, agora e sempre permanecermos vigilantes e ativos na incementação dos valores que constituem e mantêm a vida em todas as formas de expressão. Em consequência, a população espiritual do momento é compacta e constituída por muito sofrimento, esperando que as bênçãos do Consolador diluam as faixas densas de ódio e de dor no amanhecer de alegria e ventura, conforme nos está prometido, e assim será. Terminada a Segunda Guerra Mundial, foram destruídos alguns campos de concentração e de extermínio do nazismo, e se teve a ideia de que as pessoas voltariam à sensatez, ao equilíbrio. Entretanto, o monstro das guerras continuou destruindo vidas e culturas. Novos campos de desespero têm sido criados e os pensamentos de angústia, desespero e ausência de fé passaram a construir a psicosfera hoje mais intoxicada das edificações mentais dos desditosos variados. Os intelectuais da desgraça coletiva das massas funcionam como antenas desses espíritos que semeiam a filosofia, as ideias de perversão, de anarquia, de destruição e de prazeres degradantes, aos quais se atiram os seus aficionados. E são responsáveis pelos infinitos males que corrompem a sociedade e os conceitos de viver. Teledirigido por espíritos equivalentes a eles semelhantes que ficaram na erreticidade, enquanto eles retornaram ao palco terrestre, são geradoras dos infinitos problemas da humanidade. Felizmente, acima de todos eles encontra-se Jesus e a sua filosofia de amor que corrige e ampara, sem nunca deixar a sós aqueles que o buscam na sua ânsia de serem felizes.
Então, ele está falando aí da transição planetária. Então, como a gente já falou aqui várias vezes, as pessoas todos, né, estão tendo a oportunidade de mostrar se vai ficar ou não no planeta. Algumas páginas para trás, o Filomeno diz que as pessoas estão sendo expulsas para outro planeta do nosso sistema. Eu acho que foi um equívoco na hora de escrever do Filomeno, porque, pelo que eu entendo, as pessoas vão ser transferidas, né, como ele já falou em outras vezes, para outros planetas de outro sistema solar, né? Então, pelo que a gente lê, né, a Terra é o mais atrasado desses planetas, né, do nosso sistema. Então, as pessoas que vão ser transferidas, e já começaram a ser transferidas, e já estão se encaminhando, né? E ele vai falar que, por exemplo, acho que nesse livro que ele fala, que comunidades inteiras espirituais estão sendo transferidas para outros lugares, mas para outros sistemas. Então, a gente tem que ficar, primeiro, ter confiança que Jesus está no controle. Depois, tem muitas pessoas encarnadas e desencarnadas que ainda são muito perturbadas, sofredoras, que se dizem justiceiras. Então a gente tem que orar e vigiar. Então a gente tem que se orar e enfrentar os desafios da nossa vida com fé, com coragem, para a gente não se abalar com as dificuldades. Então, pessoas perturbadas vão tentar perturbar a gente. A gente não pode, se a pessoa está perturbada do nosso lado, a gente não pode se perturbar. Na verdade, a gente tem que estar equilibrada para a pessoa equilibrada emanar equilíbrio e ajudar a pessoa desequilibrada. Certo? Então, a gente tem que estar bem o suficiente para não se perturbar e auxiliar o próximo. Se uma pessoa está doente e eu fico doente do lado dela, são dois doentes. Se a pessoa está nervosa e eu só reajo com o nervosismo dela, aí são duas pessoas desequilibradas. Mas se a pessoa está nervosa e eu fico equilibrado, eu posso, aos poucos, ajudar aquela pessoa. Tá? O mundo está passando por essa transição. Todos nós vamos evoluir, nesse ou em outro planeta. Depende da gente, se a gente quer ficar aqui ou se a gente quer ir para outro planeta, ajudar na evolução lá. Então, ó, eu sugiro, aprenda a fazer fogo com dois gravetos ou com pedrinha, não é? Aprenda a plantar, porque não vai ter feira, essas coisas. A gente vamos ter que plantar as coisas e colher esse negócio, e a cozinhar as coisas, tal. Então, não fica o dia todo na internet. Lá não vai ter internet, né? Então, tenta fazer as outras coisas, não é? E crescer moralmente. Né? Nós tem confiança quer dizer fé, né? Fé é você ter confiança. E Kardec ensina para a gente, a doutrina espírita ensina, aliás, né? Que a nossa fé tem que ser com razão. Mas tem dois níveis de fé. A fé na divindade de Deus. Então, o que que é razão? Né? Você saber. O que você sabe sobre Deus? O que que a gente sabe sobre Deus? O que que a gente aceita sobre Deus? Tudo aquilo que a gente aceita e que a doutrina espírita ensina, muitas coisas, é a nossa razão. Então, a gente não pode mudar esse parâmetro aí, né? Mas também tem que ter outro nível de fé, que é a fé em nós mesmos. Porque se a gente tiver fé em nós, pelo amor de Deus, aí como é que fala? Então significa o seguinte: todos os ideais que você tem,
toda a honestidade, a moral que você já adquiriu, os valores morais que você adquiriu, né? Eles não podem ser jogados para fora porque alguém vai, ah, não, é melhor, faça isso diferente, não sei o quê. É, olha lá, todo mundo está indo para cá, vai você também. Então é falta de fé isso daí. Se você tem confiança nos seus valores, não aceita as outras coisas que não corroboram por bem. Essa é a questão. Então tem que ter raciocínio. Fala, mas isso aí não é bom, né? Você fala assim, eu pergunto para você assim, você gostaria de ser traído? Tem alguém que gostaria de ser traído? Então, falando, não? Então a gente ouve Jesus, né? Não faça ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo não te fizesse. Então é por você não trair. Então é uma condição moral, você já adquiriu isso, né? Ou então faça o bem ao próximo daquilo que o próximo gostaria que você fizesse. Então faça o bem. É uma condição moral, você fica na lógica. Então, quando a gente passar pelas dificuldades da vida, veja quais são os valores. Se você não abre, não pode abrir mão deles, que já conquistaram. Aliás, o que a gente precisa, muitas vezes, a gente precisa ter umas pisadinhas, às vezes precisa de um obsessor para mudar um pouquinho, para a gente ser perturbado, para ver se a gente aguenta mesmo, se a gente suporta, né? Porque essa é a vivência, né? Porque quando está tudo bem, como é que você vai provar que você realmente tem fidelidade àquilo que você é já, né? E não se deixa levar por coisas estranhas aí, né? Então, é isso que é o plano espiritual. E outra coisa, quando as coisas acontecem que está além da sua compreensão, porque a compreensão, a fé tem que ser baseada na razão, mas tem hora que você não sabe o que é. Por que está passando isso? Então, não é mais a razão que está valendo, é o sentimento. É o sentimento de você crer em Deus. Falar, agora é minha ligação com Deus mesmo, porque se eu não consigo entender, eu tenho que me entregar a Ele. Eu confio nele agora, né? O que fizer agora acontecer é por ordem dele. Ele permaneceu. Então eu tenho que aceitar isso. Um pouquinho mais para frente, talvez eu entenda o que está acontecendo, mas agora não dá. Então são dois níveis de fé, que eu diria, né? De confiança. Confiança na divindade de Deus, em Jesus e nos espíritos que nos atendem, e a confiança nossa também daquilo que nós já adquirimos, né? Para a gente, então, né? Manter isso, não abrir mão daquilo que já conquistamos. Porque senão, aí a gente vai desviando o caminho. E quando a gente faz isso, a gente estimula os outros que estão junto com a gente, né? Como a enfermeira lá, o paciente lá que, né, agradeceu, foi ser bondosa, não sei o quê, sabe? A gente ser gentil, essas coisas, não podemos abrir mão de ser essas coisas, porque senão não vai virar um atropelo, né? Um atropelo. E com atitudes boas, pequenas, sem grandes alardes, nós podemos atrair a atenção daqueles que nos estão cercados conosco, né? Isso seria importante a gente pensar nessas coisas mesmo, porque essa, essa passagem que nós lemos hoje já traz essas coisas para o nosso pensamento, essas reflexões, né? Para que a gente tenha uma vida mais digna mesmo, mas confiança. Não vou abrir mão desse fato, é como Paulo de Tarso, né? Pode até passar o bem, mas todo mal tem o seu lado bom que nos acontece, né? E vamos levando. Abre aí o som, o Sônia. Não, eu só concordei, só. Falei muito bem. É isso mesmo, é maravilhoso a gente ter essa condição de fé, porque, na verdade, são duras conquistas. Até que a gente entenda, porque, assim, a fé raciocinada, ela não se perde, porque você entendeu. Ela vai para a nossa consciência e nos ajuda a enxergar as circunstâncias da vida, fazendo com que a gente aceite, né, as vicissitudes sem desespero. Muitas vezes a gente se entrega, às vezes, num desespero momentâneo, mas quando a fé fala mais alto e quando você entende da necessidade do aprendizado, a gente consegue trazer isso para a nossa consciência e aceitar de uma maneira correta, né? Porque também não adianta nada, se você não aprender e não usar isso a seu favor, não valeu de nada.
É isso que eu estava falando aqui para mim mesmo, diante da sua veemência na explicação. A gente tem que ter um pouquinho de maleabilidade também, né? Porque às vezes a gente não é perfeito, né? Então, mas justamente quando a gente vê que a gente cai um pouquinho, fala, opa, né? Você percebe como você pode oscilar, né? Mas volta depois para o normal, né? Porque a gente fala, tem que manter o equilíbrio, né? Que é como se tivesse uma balança, mas se você conseguisse né, equilibrar, às vezes sim, ela não se movimenta. A balança sempre, quando vai aqui, você joga do outro lado, vai para lá, né? Você vai equilibrando, né? Mas não sai né, da linha que você já aprendeu e para conquistar mais coisas, né? É porque, na verdade, nós somos humanos e tudo dói, né? Mas a partir do momento em que a gente toma consciência de que Deus não usa nada, não permite nada inutilmente, você tem essa consciência? Porque Ele não perde tempo, de jeito nenhum. Então, tudo tem uma razão de ser. Então, a gente tem que entender que tudo é para o nosso bem, mesmo que não pareça. Eu tenho passado por algumas experiências bem boas para poder falar isso e falo de cadeira mesmo, aceitando isso dessa maneira. É dessa forma que eu estou vendo tudo que a gente está passando aqui. Nada é inútil, nada pode se perder, porque é muito sofrimento para jogar fora. A gente tem que usar isso ao nosso favor, né? Fazer com que isso eleve a nossa consciência e não se perca. Gente, já tá 9 graus aqui. Tava 12 quando eu comecei, agora tá 9. Que gostoso. Pois é. Não, mas tudo isso serve para a gente aprender, né? Então, o frio faz com que a gente desenvolva, por exemplo, tecidos, casas, né? E tudo mais. Foi desenvolvendo a nossa inteligência. Outras, outros acontecimentos vão forçar a gente a desenvolver a nossa moral, nosso perdão, nosso. Então, tudo isso a gente tem que procurar se manter equilibrado e se crescer, evoluir, né? Assim como hoje está frio, daqui um mês, 2 meses, vai começar a esquentar, A Sônia. calor. Então, aí, Não, aí vai falar, tá muito quente, ai, que calor, ai, não sei o quê, mas não esquece. nesse momento eu agradeço muito a vocês, químicos, que desenvolveram vários tecidos, né, inteligentes. E isso faz com que a gente resista um pouco mais. Você vê, tudo isso vocês foram em busca desse aperfeiçoamento para os tecidos, justamente por causa dessa mudança de brusca de temperatura, para que a gente não morra, né, de hipotermia. Então, tudo faz parte da nossa evolução. Muito bem. E quem gostaria de fazer a prece de encerramento da noite de hoje, da reunião de hoje? Vai, Roberto. Então, nós vamos agora agradecer esse encontro, né? Estamos todos juntos e agradecer também o dia que passamos, agradecer as amizades que temos, né? E pedir a proteção para os familiares, para os nossos vizinhos, aos doentes que conhecemos, aos parentes doentados, né? E também pedir também a calmaria para o mundo, aquele mundo que gosta de fazer guerra, aqueles que estão morrendo de fome. Então, vamos pedir por eles também. Vamos pedir também para os espíritos caridosos que nos ajudam, que possam ajudar aqueles que estão precisando nessa hora, que estão necessitando. Às vezes, muitos estão muito doentes e nós não sabemos ainda. Eu queria pedir, em particular, né, além de todos os doentes que eu conheço, pedir também por aquele índio, eu venho acompanhando há algum tempo,
aquele índio que eles estão à procura, que chama o Índio do Buraco, e só existia só mais um. O resto foram mortos pelos homens que cortavam as árvores à procura de garimpeiros, né? Mataram essa tribo grande, até ela era grande, só sobrou um. E ele tinha tanto medo que ele se escondia em buracos, então ele ficou com o nome Índio do Buraco. E, infelizmente, ontem ele se juntou naquele meio de gravetos, né? E ficou entre 4 pés de mamão e ele morreu. Então eu fiquei com muita pena dele, sozinho, nunca conversou com ninguém, nunca deixou ninguém chegar perto. E tentaram ainda ver se conseguiu, mas não conseguiram. Então ele morreu ontem no meio da floresta. Então eu queria pedir por ele também. E assim, vamos nos unir em pensamento e chegar até Deus, nosso Pai, e agradecer por todo esse momento, toda essa leitura bem feita, um livro bem escrito, bem esclarecido, e a nossa fé, que está sempre dentro da nossa consciência, que o Celso falou com razão, a nossa fé com consciência. Então, e com razão. Então, vamos pedindo sempre por ela que ela não nos abandone, nós não abandonemos a essa fé, para que continuemos, que não vai demorar tanto, estaremos juntos também fazendo uma reunião lá no mundo espiritual, porque a nossa fé continua lá também. Então, assim dizemos, terminando esse encontro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Que assim seja, assim dizemos, graças a Deus. Uma evidência constante que eu vi foi algumas estrelas bem azuis que também elas deixavam cair alguma coisa delas. E como eram azuis e bonitas, então eu acredito que seja uma coisa muito boa para nós e para o mundo inteiro. Foi uma constante desde o começo. Obrigado. Mais alguém? Então, boa noite a todos. Boa noite. A Janete não teve? Não? Então tá bom. Então tá, boa noite. Até amanhã. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada.